Durante o dia de ontem tivemos uma situação digna desse governo patético do Bolsonaro. Um circo dos horrores, mais um para entrar na conta do presidente. A dúvida de ontem era se o Henrique Mandetta, ministro da Saúde, seria demitido ou não, ontem ainda. Se no lugar dele entraria o Osmar Terra, como eu disse ontem no vídeo lá, que estava sendo cotado agora para esse cargo porque tem puxado o saco do Bolsonaro e defendido as medidas de contenção que o Bolsonaro pensa ser as melhores, que nesse caso seria o tal confinamento vertical, ou seja, isolar apenas pessoas do grupo de risco, idosos, pessoas com algum tipo de doença prévia que possa levar à morte e deixar todo mundo solto aí se contaminando. Enquanto que o Mandetta tem respeitado as determinações e as instruções da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e também as práticas mais habituais do planeta. Para começar, o presidente ele tem a liberdade para chamar quem quiser e demitir quem quiser do ministério, dos ministérios dele. Na verdade, essa é uma atribuição presidencial, ele tem essa liberdade, embora alguma nomeação dele possa ser vetada pelo Congresso. Porém, nesse caso em particular, a grande dúvida que foi levantada é por que ele quer derrubar o Mandetta. Como eu disse aqui anteriormente, porque o Mandetta tem sido técnico, né? Na verdade, o Mandetta tem seguido os procedimentos adotados pelo mundo. Apesar de todas as críticas que pode haver em relação ao Mandetta, por vários aspectos, tanto prévios ao Ministério quanto durante o Ministério, eu já disse aqui anteriormente que nesses momentos de crise, às vezes surgem lideranças ou personalidades que brilham, que são improváveis, na verdade. Você não imaginaria que essas pessoas estariam à altura do desafio. Então, nesse momento, aparentemente, pelo menos, o Mandetta tem feito um bom trabalho nessa pandemia do coronavírus, tem uma boa aprovação popular, bem maior do que a do Bolsonaro, quase o dobro do Bolsonaro. O Bolsonaro está na faixa dos 30% e o Mandetta mais de 70%, ou seja, a população vê no Mandetta uma figura respeitável que merece a nossa atenção. E isso pode ser um dos fatores, além do fator de contrariar o Bolsonaro, ao Mandetta não propor aquilo que o Bolsonaro acha que é melhor para a economia brasileira, pode ser um fator adicional também, que o Bolsonaro não consegue ver outras pessoas próximas dele, ministros, por exemplo, brilhando mais do que ele. Isso aconteceu com o Moro, basta lembrar isso aqui, o Moro era um dos ministros mais bem avaliados do governo Bolsonaro, com o maior índice de popularidade com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez um esforço recorrente para fritar o Moro, humilhando o ministro em algumas circunstâncias, e é o que ele tem feito agora com o Mandetta, ele tem humilhado o Mandetta. Eu até reconheço aqui que tem que engolir muito sapo para você aguentar ser humilhado como tem sido o ministro e continuar no cargo lá atuando. Eu acho que outras pessoas ali não aceitariam isso de maneira tão passiva assim. Embora o Mandetta tenha batido o pé e insistido em suas práticas para combater o coronavírus. Então, além da questão prática do combate, também tem a ver com a questão de popularidade. Tem ciúminhos aqui do Bolsonaro, que é uma personalidade infantiloide, né? Ele é alguém que não se comporta de acordo com o cargo, não age de acordo com a dignidade do cargo da presidência, nunca fez isso e jamais vai fazer, não dá para esperar isso. Então ele é alguém que age como uma criança mimada e que nesse momento tem usado, através do Olavo de Carvalho e das milícias bolsonaristas, as redes sociais para detonar o Mandetta. O Olavo de Carvalho, por exemplo, nos últimos dias aqui, tem atacado constantemente o Mandetta e isso serve sim de combustível, serve de lenha na fogueira para que as milícias bolsonaristas venham na internet atacar o Mandetta e forçá-lo a desistir do cargo, né, a se afastar do cargo. E ontem foi uma situação bem próxima do colapso ali, porque até onde a gente sabe aqui, e o próprio Mandetta disse isso também, chegaram a limpar as gavetas do Mandetta. Estava certo que ele seria demitido, estava certo isso. Até o jornal O Globo chegou a publicar ali que Bolsonaro vai demitir o Mandetta. E essa é outra estratégia também recorrente do Bolsonaro, que a gente já deveria saber nessa altura, né, de ele jogar uma notícia, uma fofoca, alguma coisa no bastidor, que venha a público, a imprensa publica, e depois ele volta atrás, e assim ele tem, primeiro, um argumento contra a imprensa de fake news, a imprensa que destruiu o Bolsonaro, a imprensa maldosa, maliciosa, daí ele volta atrás, então ele mostra que a imprensa mentiu para as pessoas, e depois de uns dias ali, depois de uns 4, 5 dias, 10 dias, ele vai e faz aquilo que ele queria ter feito. Então não me surpreenderia agora, né, ele voltou atrás, disse que o Mandetta fica, o Mandetta disse que fica, que vai continuar insistindo nas práticas que ele tem adotado, em acordo com governadores também do Brasil, vale ressaltar aqui, não apenas em relação à comunidade internacional da medicina e dos estudos nessa área, mas também no Brasil, entre os governadores,
que ele vai insistir nessa prática, mas não me surpreenderia que daqui uma semana, 10 dias, a gente visse a cabeça do Mandetta rolando também. Não me surpreenderia mesmo, porque a tensão vai continuar, os atritos vão continuar, o Bolsonaro não consegue aceitar que uma pessoa se destaque mais do que ele. Inclusive uma fofoca que está rolando por aí, que foi publicada na Veja, é que o Bolsonaro teria ficado emputecido porque o Mandetta apareceu num show, numa live aí de uma dupla sertaneja. Então, é muito infantil, é muito crianção mesmo, é muito irresponsável. E seria um caso quase inédito no mundo de um presidente demitir um ministro durante uma pandemia como essa, né? E no Brasil seria um caso excepcional de um ministro que está fazendo a coisa certa. Isso que é o pior. Não é porque ele errou, não é porque ele cometeu erros como comunicador, mas é porque ele está acertando nas medidas. Então seria simplesmente inacreditável. E o que se sabe também em relação a essa crise agora, né, do Mandetta com o Bolsonaro, é que a permanência do Mandetta só foi possível graças a uma articulação política fora ali. A Câmara e o Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre chegaram a dizer ali nos bastidores que uma eventual demissão do Mandetta aceleraria o processo de impeachment do Bolsonaro, poderia levar de fato a um processo agora de remoção do Bolsonaro do cargo, o que já passou da hora, na verdade, né? Eu não consigo pensar por que esse cara está no poder ainda, cometeu vários crimes já durante a presidência, crimes de responsabilidade, crimes comuns também, então já deveria ter caído há muito tempo. O Rodrigo Maia, na minha visão, tem usado os pedidos de impeachment como chantagem para o Bolsonaro, só pode, não é possível. Tem usado isso como uma arma contra o Bolsonaro. Se você derrapar, se você escorregar no quiabo, a gente vai te remover. E, por outro lado, também houve uma articulação dos militares que estão assessorando o Bolsonaro. Alguns dizem tutelando o Bolsonaro, que não é apenas assessoria ou auxílio, mas sim que eles estão mandando no Bolsonaro. Essa hipótese foi veiculada essa semana em diferentes portais aí na internet, em alguns portais jornalísticos, de que, na verdade, o Bolsonaro já não manda mais nada, o Bolsonaro não é o presidente mais, agora você tem um outro presidente, um presidente interventor, aquilo que eles estão chamando de um presidente operacional, que seria o Braga Neto, que atualmente é ministro da Casa Civil, ou como estão chamando aí, chefe do Estado-Maior do Planalto. Então, aparentemente, né, nessa hipótese levantada ali, que a princípio parecia um pouco absurda, mas aos poucos tem dado alguns elementos aí que possam nos levar a acreditar que essa é uma realidade, não sei dizer ainda, a gente precisa de mais elementos, mas a imprensa tradicional não está cobrindo isso, ou seja, o Bolsonaro agora seria um marionete dos militares, são eles que tomam decisão. Segundo esse caso Mandetta aqui, a imprensa tradicional cobriu isso, a decisão de manter o Mandetta foi uma imposição dos militares para o Bolsonaro. O que aconteceu nos bastidores, que tipo de diálogo aconteceu, que tipo de decisão aconteceu, a gente não sabe, mas foi aquela coisa, olha, o Mandetta fica e você nos obedeça, talvez tenha sido nesse nível. Só para você ter uma ideia dessa hipótese aí, primeiro ela foi veiculada num portal que é o DefesaNet, que é um portal que aborda notícias da defesa no Brasil, do Exército. Eu quero ler um trechinho para vocês aqui que fala sobre isso, né? Sobre o papel agora do Braga Neto, do general Braga Neto. Diz o seguinte aqui, ó. DefesaNet teve informações que o novo chefe do Estado-Maior não foi uma simples indicação ou nomeação, mas uma complexa construção. A nova missão informal foi produto de um acordo por cima, envolvendo ministros e comandantes militares e o próprio presidente da República. Braga Neto tem grande empatia com o Bolsonaro. Sua missão, no caso do Braga Neto, busca reduzir a exposição do presidente, deixando democraticamente se comportar como se não pertencesse ao seu próprio governo. O general passa a enfeixar as ações do executivo na crise. Pode, inclusive, contrariar as declarações do Bolsonaro. Para muitos, a missão de Braga Neto nada mais é que uma intervenção ou uma junta militar coordenando o governo. Ocorre após uma semana em que proliferavam ataques e notícias falsas, incluindo de setoristas que cobrem as Forças Armadas em Brasília com notícias delirantes sobre críticas de militares ao governo. Ou seja, segundo esse artigo aqui, que foi reproduzido em outros portais, como eu disse, inclusive na imprensa estrangeira, tanto na Argentina, por um jornalista investigativo bastante reconceituado lá, que é Horácio Verbitsky, tanto na imprensa italiana, que foi no artigo da La Repubblica, que atualmente não está mais disponível. Mas mesmo assim, isso foi cogitado de que há uma espécie de uma junta militar agora que está tutelando o Bolsonaro, tomando decisões por ele. Nesse sentido, ele seria apenas o tiozinho do pavê falando besteira publicamente, o que já é péssimo, na verdade. Se há de fato essa tutela militar do Bolsonaro, a primeira coisa que deveriam fazer é calar a boca do Bolsonaro, você fica quieto aí, não faça pronunciamentos, porque quando você abre a boca, algum estrago você causa. E as decisões práticas são tomadas agora por esse general, por esse conjunto de militares dentro do Planalto. Então, isso, por um lado, tranquilizaria, não sei,
tranquilizaria a população, porque agora você tem adultos na sala ajudando o Bolsonaro a governar, e por outro lado preocupa, porque você tem agora um golpe interno, um golpe branco, como disseram aqui, um golpe branco na presidência. Se o presidente não é o presidente mais, a melhor coisa a ser feita agora é remover ele do cargo, pôr o Mourão lá, ou remover a chapa inteira, né, do Bolsonaro e realizar novas eleições. Se é para que um grupo não eleito governe, que se faça novas eleições. Simples assim. Mas como eu disse, isso é uma hipótese que está sendo levantada. Se é real isso, se isso realmente procede, é difícil a gente ter dimensão agora. Teremos que esperar um pouco mais, mas é uma notícia preocupante, de fato. É uma notícia preocupante porque o Bolsonaro continua fazendo estrago. Se há uma tutela bastante frouxa, deixando ele propagar suas asneiras publicamente. Mas como eu disse, a permanência do Mandetta ontem passou sim pelo aval dos militares. Não apenas dos militares, mas também do Congresso. Então, a decisão dele de voltar atrás pode ter sido, em parte, por essa junta militar agora nos bastidores controlando o Bolsonaro e, em outra parte, o risco de remoção do cargo, o risco de impeachment. Uma certeza que a gente tem é que essa crise não vai terminar por aqui. Certamente, nos próximos dias, próximas semanas, a tensão entre Mandetta e Bolsonaro vai continuar. A gente vai ouvir troca de farpas ainda, o Bolsonaro vai continuar atacando Mandetta, as milícias virtuais bolsonaristas vão continuar na internet atacadas, e elas estão atacadas nesses últimos dias. Eu já comentei aqui recentemente como elas estão bastante alvoroçadas. Deve estar rolando grana pelos bastidores também para financiar esses robôs na internet. Eles querem a cabeça do Mandetta, o Olavo de Carvalho tem atuado nesse sentido, então eu não acho que o Mandetta dure até o final da pandemia. Eu acho que ele cai antes, mas a gente vai ter que esperar. E só lembrando também que o Mandetta pertence ao mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Alcolumbre. Então você tem ali, de certo modo, uma certa fidelidade partidária nessa questão ali. O Bolsonaro diz que se recusou a fazer toma lá da cá, e de certo modo essa presença do Mandetta no governo Bolsonaro é uma concessão que ele fez a esse partido. Cortar agora um integrante do DEM seria um ataque ao partido também dos dois presidentes no Congresso. Além de possivelmente a perda de apoio do partido como um todo, né? Porque a gente tem visto uma perda gradual de apoio ao Bolsonaro e certamente a demissão do Mandetta também cairia muito mal em boa parte do eleitorado bolsonarista que vê, como eu disse, no Mandetta uma figura a ser respeitada e ouvida. Então, para resumir esse vídeo aqui, você tem aqui alguns elementos que levaram a essa crise entre presidente e ministro da Saúde. A primeira delas tem a ver com a postura do ministro da Saúde, do Mandetta, em relação à quarentena. Ele propõe a quarentena total, que é o que tem sido adotado em muitos países do mundo, que é para evitar o pior pico do contágio e depois, gradualmente, vai afrouxando e começa a voltar à normalidade. Então, tem a ver com isso. Ciúmes do Bolsonaro. O Bolsonaro tem enciumado com a atenção que o Mandetta tem recebido da imprensa, a aprovação popular que ele tem também, coisa que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, cada dia que passa, perde mais popularidade, então ele está realmente enciumado. E terceiro, você tem esse elemento agora da tutela militar, da junta militar informal ali, que estaria orientando o país para o rumo que eles acham que é o correto. O que, como eu disse, em parte é preocupante, porque você tem ali um grupo que não foi eleito governando o país agora, se for verdade isso, e por outro lado você tem uma certa tranquilidade que, pelo menos, tem algumas pessoas responsáveis cuidando agora do país. Mas, mesmo assim, isso não evita que o Bolsonaro venha constantemente falar merda. Só para você ter um exemplo aqui, os dois pronunciamentos do Bolsonaro. O primeiro pronunciamento foi feito certamente com a mão do grupo ideológico do Bolsonaro, um pronunciamento insano na televisão, e o segundo pronunciamento muito mais moderado, muito mais sensato e que dizem também que teve a mão dos militares ali para redigir aquele pronunciamento. Então você vê como já tem um contraste entre uma posição maluca e uma posição mais ou menos ponderada agora. O negócio é esperar. Na verdade, a situação agora é preocupante. Na minha visão, o mais correto agora seria adiantar um processo de impeachment do Bolsonaro e remover esse sujeito do poder e seguir adiante. Porque não dá você ter uma força destrutiva, negativa dessa o tempo todo interferindo e atrapalhando a contenção do estrago. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro sobre essa briga entre Mandetta e Bolsonaro e a quase demissão do Mandetta ontem. O segundo ponto sobre essa junta militar. Se você acha que faz sentido essa hipótese agora, se procede isso, se você viu alguma coisa em algum lugar, deixe no comentário o link se você encontrou mais informações sobre isso e a gente se vê por aí. Deixe seu comentário, deixe o joinha, um grande abraço e até mais. Tchau!